Principalmente porque algumas condições de saúde feminina nem sempre são diagnosticadas a tempo. E aí acaba não investigando e chegando a algum diagnóstico importante. Eu recebo muitas mulheres com 40 anos em média que começam a acumular gordura em locais que nunca havia acumulado. Tenho depressão diagnosticada, eu tenho certeza que o intestino dela não funciona. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além do Horizonte. Nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Nunca a medicina evoluiu tanto, mas nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca as pessoas viveram tanto, mas ao mesmo tempo, nunca vimos tantas mulheres cansadas, inflamadas, ansiosas, acima do peso, sem energia e acreditando que tudo isso faz parte da idade. Será que faz mesmo? As mulheres brasileiras vivem, em média, mais de 30 anos após a menopausa. Pense nisso, por um instante. Se essa fase representa quase um terço da vida, por que ainda sabemos tão pouco sobre ela? Hoje, nós não vamos falar somente de menopausa, vamos falar sobre o futuro da mulher. Vamos entender como alimentação, comportamento, genética, massa, hormônios e tantas coisas que fazem parte da vida da mulher. Seja muito bem-vindo a esse assunto e eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. É uma profissional que há 2 décadas dedica sua carreira à saúde da mulher. Franciele Vicentini Fucarrora é nutricionista formada há 20 anos, esposa, mãe e especialista em saúde feminina. É pós-graduada em nutrição clínica e esportiva funcional, comportamento alimentar, fertilidade, além de atuar nas áreas de emagrecimento, síndrome dos ovários policísticos, endometriose, menopausa e genética nutricional. Atualmente, também está em formação em homeopatia. Ela é fera, gente, eu garanto para vocês. O grande diferencial do seu trabalho é enxergar cada paciente como um ser humano completo, considerando não apenas exames e sintomas, mas também emoções, estilo de vida, histórico e individualidade. Franciele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marilda. Adorei o seu currículo, quanta coisa que você vai poder compartilhar com a gente hoje. Pois é, tem uma história, Tem uma uma história história. longa. E é um prazer estar aqui, Marilda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço Poder você ter compartilhar aceito. um pouquinho do que eu vivo na clínica diariamente. Vai ser um prazer. Que bom, que bom. Fran, hoje a gente está vivendo uma epidemia da saúde da mulher? Digamos que sim. Principalmente porque algumas condições de saúde feminina nem sempre são diagnosticadas a tempo. Então, às vezes, a mulher acaba normalizando muitos sintomas, Sei como muito bem o que é cansaço, isso. cansaço extremo, dores de cabeça, insônia. E muitas vezes acabam remediando, tomando um remedinho para passar, e aí acaba não investigando e chegando a algum diagnóstico importante. E a gente sabe que, depois dos 35 anos, esses sintomas se intensificam. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Data para mim, dê as datas. Que horas, quando que começa a menopausa, a perimenopausa, a menopausa, pós-menopausa? Quanto tempo isso dura e mais ou menos a idade que a mulher vai iniciar nesses tempos aí? Depois dos 35 anos é quando os ovários acabam perdendo sua função, né? Ao longo do tempo. Isso pode variar muito. Por exemplo, eu tenho casos de pacientes com 32, 33. Então, hoje, na era que estamos vivendo, não existe muito uma regra. Mas então o climatério já começa nessa fase. Então, o climatério se estende até a entrada da menopausa efetivamente. E a perimenopausa é o período mais próximo à menopausa. Vamos pensar assim, dos 45, 47 anos. E aí, então, menopausa, ela é confirmada a partir depois de 12 meses sem ciclo menstrual, sem menstruação. Ou seja, a menopausa é praticamente uma data. Exatamente. Menstruei pela última vez hoje, daqui um ano. Daqui um ano, exato. E depois desse um ano, nós já entramos na pós-menopausa e que vai durar o resto da vida.
Isso que você falou no começo dos sintomas, que a gente vai normalizando, eu observo hoje, né? Faço a minha retrospectiva, eu tive todos os sintomas de pré-menopausa, de perimenopausa, e eu normalizei, sim. Isso é do cansaço, é por conta do rotina. estresse, da rotina, enfim. Se eu tivesse me tratado naquele período, provavelmente eu não estaria sofrendo como eu estou sofrendo hoje. Porque assim, o podcast Além do Horizonte é para informar pessoas, mas é tudo por conta das dores que eu tive, né? E essa é uma delas. Eu estou passando agora por um período, só que como eu sempre considerei que esses problemas a gente resolvia, eram emocionais, que a gente resolvia com terapias alternativas. Eu gosto muito de reiki, né, de terapia mesmo, e eu negligenciei o meu corpo. Eu não ouvi a minha biologia. E nós somos, né? Você trata dessa forma também, o ser humano como um inteiro. Exato. Né? Como um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual também. Sim. A gente tem todas essas partes. E eu negligenciei a minha parte física. Então, eu sofri muito com isso. E a gente os sintomas começam muito antes, né? Exatamente. Então, às vezes, ali já nos 35 anos, a mulher começa a perceber algumas alterações. Eu recebo muitas mulheres com 40 anos, em média, que começam a acumular gordura em locais que nunca havia acumulado. Por exemplo, nas costas, na região abdominal. Uhum. Então, realmente, é porque a partir... Esse já é um sinal, já é um indício. Já é um sinal, porque com a mudança já, essa transição, onde a mulher deixa de ter aquele período de reprodução para se tornar não reprodutiva, é onde que começam as alterações e os desequilíbrios hormonais. A partir dos 35, mas acaba se intensificando ali mesmo uns 5 a 7 anos antes de entrar definitivamente na menopausa. E essa é uma fase que todas as mulheres passam por ela, né? Algumas com um pouco mais de intensidade, outras um pouco menos. Sim. Eu achei que eu ia passar ilesa. Sim. Porque como eu não observei, né? Acho que eu não vou ter esses negócios, não. O quê, menina? Quando veio. E uma das coisas que para mim foi muito difícil foi o sono. E nesse período que eu falo que eu não me observei, eu às vezes ficava uma noite que eu dormia mal, 2 noites eu dormia mal, aí já voltava a dormir de novo, já era um sintoma. Com certeza, já era um Já sintoma. Era um sintoma. Como eu sempre digo. Aí eu tomava um chazinho, um negocinho, mas eu já deveria estar me tratando naquele período. A menopausa, sentir os sintomas da menopausa não é só o fogacho, o calorão. Resumiu-se a isso. Mas são os piores, né? Sim, a pior parte. É a pior parte. É a pior parte. Só que a falta de sono é terrível também. Sim, com certeza. E das mulheres que você recebe lá no consultório, o que elas poderiam estar fazendo a partir dos 35, como melhora de alimentação, fazer exames laboratório, o que você orienta? Bom, a partir do momento que ela já vai avançando a idade, a atividade física, ela precisa ser inegociável. Isso é um ponto importante. Física. Tá? Porque o metabolismo... Não é mais só por estética, né? De maneira alguma. Porque um dos sintomas que vem com a queda hormonal é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que vem naturalmente. E isso é muito ruim, porque é a massa muscular que deixa o metabolismo mais acelerado, é o que nos dá equilíbrio, é o que, quanto mais massa, com certeza eu vou ter menos acúmulo de gordura corporal. Então, a atividade física é negociável, a alimentação, claro, é o carro-chefe, é o que eu ensino. Trouxe um pratinho eu trouxe aqui. Um prato bem colorido para ilustrar de como... isso que eu faço na minha prática. Então, eu sento com o paciente, eu monto o prato com ele, porque não tem segredo. Se você observar, é um prato muito simples. Só que é um prato colorido. Então, eu preciso realmente me programar, me dedicar para uma alimentação saudável. Só que para quem não se preocupa nada e começar a se preocupar, parece um passo difícil. Mas depois acaba virando rotina, como tudo na vida da gente. Sendo uma coisa natural, né? Exatamente. A alimentação é acho que uma das piores coisas que a gente está fazendo hoje. A gente está fazendo muito errado, né? Exato. Quais são os 5
digamos, 5 piores alimentos aí que a gente tem que, se não evitar bastante, riscar. O que vem junto ao excesso de gordura corporal, ao desequilíbrio hormonal? A inflamação crônica. A inflamação crônica traz todos os sintomas que nós comentamos até agora, mas também doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, Diabetes câncer. pode ser provocado por má alimentação. Com certeza. A hereditariedade hoje está livre um pouco das pessoas terem a doença que os pais tiveram, né? Existe uma taxa, existe a genética. Existe um percentual, mas hoje não é tudo genética, Não né? é tudo. É estilo de vida É mesmo, o estilo né? de vida. É como que eu vou utilizar aquilo na prática, né? Uhum. Então, falando um pouquinho dos 5 alimentos que nós temos que ter controle, que são os alimentos que mais inflamam, a gente estaria em primeiro lugar o álcool, em segundo o açúcar, o terceiro o glúten, que está presente na farinha do trigo, do centeio e da cevada. Mas hoje tem glúten em tudo. Tem glúten no sorvete. Tem. No sorvete de fruta. Sim. Eu fiquei um período sem glúten e aí eu lia os rótulos. Quando eu peguei um sorvete de fruta que eu vi que ali tinha glúten, eu falei, mas não é possível isso. Não é que o glúten, ele é o vilão. O problema é o excesso O excesso dele, né? Então, hoje nós já temos um excesso de glúten presente, inclusive, na semente já do trigo. Algumas indústrias adicionam o trigo, tá? O produto já tem a base de trigo. E aí adiciona-se glúten para dar textura e outros também, né? Para ficar mais... Melhoradores de farinha de trigo para dar textura, coloração. O quarto alimento é o leite de vaca, tá? Seja ele por conta da lactose ou da proteína do leite, que é a caseína. E o último que eu considero também, assim, tão importante quanto, eu acho que é também um dos pioneiros, é tudo que for industrializado. Com muito corante, com muito conservante. Então, esses alimentos é o que nós temos que fugir um pouquinho. E dar preferência para aqueles alimentos mais naturais, né? Sim. E hoje nós encontramos de uma forma muito fácil, Sim, né? a gente tem aqui em Rolândia. Aqui em Rolândia nós temos a loja da Dani, o Empório Funcional da Dani Bizeto, onde lá a gente encontra uma quantidade grande, uma variedade de sementes, que inclusive a semente é uma grande parceira da mulher 40 a mais, semente de linhaça, semente de abóbora, né? Nós chamamos de fito-hormônios, fitoestrógenos que vão auxiliar no equilíbrio natural. Então, a Dani tem uma quantidade muito grande lá de variedade, além de suplementação também. Né? Ela tem itens eu, enfim, frequento lá o empório da Dani, tem de tudo que a gente precisa. Da parte de suplementação, tudo que você precisa, proteica, de vitaminas e minerais, lá você encontra. Essas mulheres que você recebe, que você começa a fazer o trabalho de menopausa, todas também têm que trazer exames médicos para você. Com certeza. Os exames são uma ferramentas mais aprofundadas para poder ter uma visão maior do paciente. Né? Então, além dos exames de sangue, hoje nós temos também os exames genéticos. Então, tem vários nutricionistas já no Brasil. Aí, nesse exame genético, comprova-se aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Exatamente. Ela consegue entender, por exemplo, o porquê que ela precisa repor B12 rotineiramente. Então, nesses exames genéticos, estou te dando um exemplo, tá? Porque hoje nós temos uma avaliação grande. Às vezes, a pessoa tem uma deficiência na metabolização da B12, por conta de uma falha genética mesmo. Então, quando o paciente chega no consultório já com o exame genético na mão, eu consigo ter um norte. Porque, inclusive, ele avalia como é o seu metabolismo. Se você tem uma tendência a maior acúmulo de gordura ou não. Avalia intolerâncias à lactose, a glúten. Avalia se você metaboliza bem a cafeína ou não. Sério? Tá? Eu não vou fazer esse exame relacionado à cafeína. Não quero saber. Então, eu amo café. Hoje, por exemplo, se o paciente chega no consultório e eu só tenho exames de sangue, eu já consigo ter um norte. Mas se o paciente chega com um exame genético, ou nós fazemos esse exame genético, então é como se eu digo que a gente inicialmente dá tiro para qualquer lado e vamos... Mas com o exame genético você abre a caixa preta. E aí, exatamente. E aí nós vamos ser mais assertivos no caminho para o sucesso. Inclusive nesse tema de menopausa. Exatamente.
Exato. E aqui em Você Rolândia, consegue. sim, principalmente na menopausa, porque acho que é um momento onde nós vamos refinar ainda mais, olhar com mais detalhes, pensando na longevidade. E aqui em Rolândia, nós temos a coleta do exame genético, é feito aqui pela Labormed. Labormed. A Labormed Faço tudo lá também. é um laboratório aqui da cidade que faz todo. Lá você encontra todos os exames genéticos, os exames, por exemplo, para avaliar a acho que é microbiota. pioneira, né? Ela é pioneira. Nesse tipo de... Ela busca tudo que é de mais moderno. Exato. Então, lá também, hoje, nós temos um exame super moderno, que é para avaliar a microbiota intestinal, Nossa, essa eu não sabia. para avaliar quais tipos de bactérias, parasitas, E aí você consegue, fungos. Medicar, Exatamente. né, aquilo que está a mais ali e repor O que for o que for necessário, necessário. de acordo Nossa, com a muito microbiota interessante. atual do paciente. É bem abrir a caixa preta mesmo. Exato. Então, são os exames modernos que estão chegando aí. E lá, nós encontramos toda essa gama de exames atualizados. Que legal. Voltando à menopausa, né? Um assunto que eu acho que é pouquíssimo falado. Vamos aprofundar na menopausa, porque, como eu disse, né, o podcast eu faço para as pessoas, mas é em primeiro lugar para mim também. Tudo que eu sofri nesse período, como que a mulher começa a identificar? Quais são, assim, as coisas que a mulher sente que não faz ideia que é menopausa? O cansaço extremo, a queda na libido, o ressecamento vaginal. Esse ressecamento vaginal ainda é um pouco falado, porque é uma coisa que interfere bastante na vida do casal. Isso. Mas uma das coisas que eu tive foi dor no ombro. Sim, porque é a dor nas articulações, é um outro sintoma que vem Que daí bem a gente importante. procura um ortopedista sem imaginar que é menopausa. Sim. E geralmente essas dores nas articulações vêm um pouquinho ali depois dos 40 anos, não tanto quando se inicia o climatério, mas depois dos 40 anos, 45, vai se intensificando essas dores pelo corpo. E não é só dor articular, viu, Marilda? É dor também até na parte muscular. Então, às vezes, as mulheres Tudo que sentem, a nossa, mulherada- só de me pegar. Tudo que elas tratam com um Torcilax ou com algum medicamento, um diclofenaco, alguma coisa assim, poderia ser feito. Aí faz a reposição hormonal, é isso? Exatamente. Hoje já A existe. reposição hormonal resolve, pelo menos para a maioria das mulheres. Então, a reposição hormonal não vai ser o salvador da pátria. Se nós não tivermos uma boa base estruturada, a boa base começa onde? Que é os músculos que você estava falando. Na né? verdade, começa na atividade física, para preservação do músculo e da alimentação adequada. Só que vem tudo associado. Os exames ajustados. Hoje é muito comum. Para não ficar tentando, né? Porque Exato. antigamente era isso. Tenta Exato. com esse, tenta com aquele, ajusta a dose disso, daquilo. Sim. Com esses exames, para de tentar. Exato. Né? Porque vai Marilda, acertadamente. é bem importante ressaltar um ponto. Muitas pacientes chegam e falam, mas eu preciso suplementar tudo isso realmente? Porque nem sempre nós conseguimos atingir toda essa variedade que está aqui no prato, por conta da correria, Sim. né? A mulher cada dia mais com demandas aumentadas. Então, além da dificuldade desse planejamento e da organização, nós sabemos que a quantidade, né? O alimento hoje, a carga nutricional é bem menor em comparação aos alimentos de 30, 40 anos atrás. Então, hoje nós já temos artigos científicos comprovando a diferença, por exemplo, do tomate de 40 anos atrás e o tomate que é produzido hoje. Porque ele teve que aumentar a produtividade, Exato. né? É por conta disso. Exatamente. Melhorou a produtividade, mas não acompanhou a melhora nutricional. Exato. Em Então, termos de além nutrientes. disso, nós temos um órgão que acaba sendo prejudicado, que é um órgão muito importante, que é o intestino. Então, se nós consumimos alimentos de baixa qualidade, esse intestino vai ser prejudicado. E com isso, a absorção também acaba sendo afetada. Acho que foi num workshop que você fez, que você falou como que é o nome dos cabelinhos que tem no... As vilosidades. Vilosidades.
Conta isso daí, que eu achei muito interessante. Nós temos ali no intestino alguns, é como se fosse mesmo alguns cabelinhos que se movimentam. Na verdade... Foi da forma que eu entendi. Eu esqueci o vilosidade. Vamos resumir. É. E que essa movimentação é o que vai levando também as fezes para onde tem que ir, para chegar lá no reto e para ser ali eliminada. Então, com o tempo também, a má alimentação, o estresse, porque existe uma relação eixo intestino-cérebro que é uma questão muito importante. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Muitas pessoas não ficam nervosas, ansiosas e causam uma diarreia. Então, aqui o intestino eixo cérebro é algo muito importante. Se o paciente, por exemplo, chega no meu consultório e fala, olha, Fran, eu faço tratamento com antidepressivos, eu tenho depressão diagnosticada, eu tenho certeza que o intestino dela não funciona. Então, é outra doença que poderia ser tratada de outra forma também, a depressão. Exatamente. Né? As pessoas podem, sim, evidentemente, ter algum problema emocional que levou a isso, mas muito, muito pode ser tratado com essas coisas que você está falando, com alimentação, com exercício físico. Exato. E a depressão... Com suplementação. Eu acho que, como nós estamos falando de menopausa, é muito comum eu receber no consultório pacientes com mais de 50 anos. Vou dar um exemplo para você. Mulheres com 55 anos me relatando que começou com quadros de ansiedade e depressão ali nos 45 a 48 anos. E que foi exatamente na transição, onde ela estava entrando na menopausa, digamos ali na perimenopausa. Então... Além de ser uma questão, claro, genética, emocional, espiritual, que nós sabemos, enfim, várias questões relacionadas, tem também a ver com o desequilíbrio hormonal. Coincide muitas vezes com casamento de um filho, Exato. O filho que vai para a faculdade, o ninho vazio. Então, todas essas coisas aí acontecem no mesmo período. Tudo junto. Tudo junto. E que tem que tratar como um todo mesmo, como um ser que acontece de tudo na nossa vida. Eu tive uma depressão nesse período aí que eu não tinha vontade de nada. De nada. E mais ou menos, há 1 ano atrás, mais ou menos, que eu comecei a sentir as piores coisas da menopausa. E isso afetou a minha produtividade no meu trabalho, inclusive financeiramente. Porque como eu trabalho com vendas, eu dependo de estar bem para atender meus clientes. Com certeza. E isso eu imagino que deve acontecer dentro das empresas também. Sim. E os empresários estão sabendo que tem que olhar para isso? Exato. Eu acredito que a maioria das empresas não. Né? Não, né? E é preciso fazer um trabalho em conjunto, saber oferecer até mesmo... Primeiro precisa fazer um treinamento, eu acho que com os líderes. Sim, né? Para conseguir detectar, Exato, porque o líder precisa né? identificar nas suas funcionárias, né, essa transição e fazer realmente um treinamento, uma educação, trazer profissionais para dentro da empresa, né? Tem as semanas, inclusive dentro das empresas, do CIPAT, que inclusive eu já participei em várias empresas aqui em Rolândia trazendo palestras, né? E então é importante olhar, ter um outro olhar diferenciado para essas mulheres a partir dos 40 anos. Porque antes as mulheres estavam mais em casa. Sim. E as que não estavam em casa, muitas tinham profissões que às vezes nesse período estavam se aposentando. Hoje estão todas no mercado de trabalho. Exato. Mulheres de 40, de 45, de 50, de 60. Exato. Eu vou fazer 60, eu estou no mercado de trabalho. Isso. Então o meu rendimento tem que continuar igual. Exato. Né? E uma das questões que também afeta muito é a irritabilidade. Então, olha... Como que faz para se relacionar com os colegas de trabalho, com os clientes? Como que funciona uma equipe com algumas mulheres nessa fase? A menopausa é a adolescência ao contrário? Porque na adolescência tem um boom hormonal também, que tem o mau humor, que tem irritabilidade, todas essas coisas. É bem parecido, porque é a transição, né? Aí do contrário. E na adolescência está se preparando para a vida sexual, para ter filhos e tal, né? E na menopausa está saindo da vida reprodutiva. Apesar que muitas mulheres estão tendo filhos mais perto tarde. dos 40 hoje, né? Mas também nunca... As taxas de infertilidade hoje é cada vez maior. Nunca... Por conta da alimentação, será? Nunca teve tantas mulheres inférteis e homens inférteis. Homens também? Homens também, sim. E cada vez mais cedo.
Mulheres com 30 anos, 28 anos, já com o antimoleriano, que é uma avaliação ali, né, da ovulação, que nós avaliamos para ver a reserva ovariana. Então, já com valores baixos. Novas, né? Que onde, né, às vezes, uma mulher com 30 anos não está nem pensando Em ter em ter filhos. e já não consegue mais. Exato. E por quê? Por conta da alimentação? Por conta da qualidade de vida Do atual. estilo de vida O mesmo. estilo de vida. É o que é um montante de várias questões, né? Tanto dos contaminantes. Homens eu não sabia. Eu imaginei que mulheres. Porque por afeta. conta que você trouxe aqui, né? Nós vamos falar sobre endometriose e tal. Mas homens eu não me passou pela cabeça. Nós temos, eu vou dar um exemplo para você, que é o bisfenol A, que é um produto que está dentro de plásticos. Tá? Nos produtos plásticos. E o bisfenol A, ele está totalmente associado nas pesquisas com infertilidade. Tudo que a gente toma no copinho de café, nessas na cápsulas, na garrafinha. garrafinha de água. Tem Exato. tudo. Nós chamamos de disruptores endócrinos, que vão lá na chavinha onde vai produzir, tá, os hormônios e impedem essa produção dos hormônios. Então, eu estou dizendo para você um dos disruptores, mas nós não temos só o bisfenol A, existem vários outros. E está presente naquilo que a gente consome de alimento. Exato. Como que a gente foge disso? Evitar o uso, por exemplo, tudo que for aquecido em plástico. Isso é a primeira mudança que eu já passo para as minhas pacientes. Eu fiz isso, eu não tenho... Não tenho pote de plástico, pelo menos não para produtos quentes ou que eu coloque no micro-ondas ou na geladeira. Isso. Eu uso tudo de vidro. Então é um ponto importante substituir por, né, vasilhas de vidro, um bom filtro de água, tá? Porque mesmo aquelas águas que vêm em galão de plástico, em garrafinhas, nós temos que pensar que são transportadas em cima de caminhões a tantos graus, e a partir de uma temperatura, esse plástico ele já se movimenta, né, para a água. Então, esse plástico acaba ficando ali. Estou dando apenas um exemplo. E aquilo que a gente acha que é uma boa água, ela vai estar boa, só que contaminada por esse meio aí. E mesmo a água tratada, nós temos que filtrar. Temos que ter todos um bom filtro para filtrar realmente os excessos de flúor, porque também nós sabemos que o excesso de flúor o cloro também é algo que não é interessante para a saúde da nossa tireoide. A gente recebe muita coisa que um dia foi bom, né, para coisas de sanitários aí e tal, de tratar algumas coisas na água, mas nós sabemos que hoje o excesso pode fazer mal para o nosso corpo. Explica para nós isso que você trouxe. Aqui é o órgão reprodutor feminino, tá? Aqui, então, nós temos o útero, tá? Aqui o canal vaginal. Aqui nós temos as trompas, que são os localizados, os ovários. E aqui está sinalizando algumas doenças, por exemplo, aqui em pontinho preto, tá? Nós temos a endometriose. A endometriose, nós sabemos que é aquela doença que é onde o tecido endometrial vai se locomover para a cavidade abdominal e acaba essa célula se espalhando, inclusive para os órgãos, bexiga, vesícula, intestino. Hoje está muito comum. Muito comum, muito. Não era investigado antes? A gente não sabia se tinha? Ou tinha muito menos e por conta da alimentação também? Não era investigado porque não é um diagnóstico muito fácil. Então, hoje, para fazer um diagnóstico de endometriose, nós precisamos fazer uma ressonância magnética com preparo intestinal, inclusive. Então, dá trabalho para a mulher que faz. E também o ultrassom, só que não é um ultrassom simples. Precisa ser feito com médicos treinados e que saibam observar e localizar essas lesões de endometriose. E existe também a adenomiose, que você vai perceber aqui que tem uma parte mais espessa da camada do útero, que a adenomiose é uma endometriose, mas ela é acometida aí, então, na musculatura do órgão. Isso deve provocar muita dor. Muita dor. Isso é uma inflamação crônica, né? Leva a uma inflamação crônica. E acredite, o tratamento inicial da endometriose, da adenomiose, é a alimentação. E principalmente a alimentação anti-inflamatória. Porque a mulher que tem esse tipo de doença, essa inflamação crônica, não tem só cólicas. Ela tem dor e um cansaço generalizado.
Porque porque todo esse sintoma espalha. é isso que eu ia falar, está representado aí, identifica nessa parte do corpo, mas ela pode estar presente no corpo inteiro. Hoje já temos alguns estudos mostrando que pode ter em outros lugares do corpo, tá? Já tem achados no olho, por exemplo, em outras Eu localizações. já tinha ouvido até pulmão, Sim, que uma amiga foi fazer a cirurgia para tirar o útero e ela tinha, inclusive, chegando no pulmão. exatamente. Não se sabe ainda exatamente o porquê que isso acontece, né? De onde vem? Claro que tem uma questão genética envolvida. Geralmente, quando filhos têm, mãe tem, né? Eu tive o meu diagnóstico de endometriose há mais ou menos 8, 9 anos atrás. E eu falei sempre muito no meu Instagram sobre o tema. E a minha mãe sempre observa meus vídeos, eu relatando os sintomas. Ela fala, filha, sabe que eu acho que eu tenho endometriose? Tive, porque tudo que você fala, eu sentia. E ela nunca deixou de acompanhar com médico, com ginecologista, nunca. Mas naquela época não fazia esse rastreio. Sim, hoje está, graças a Deus, está muito avançado, Sim. tem muita evolução na medicina. Mas, em contrapartida, isso que a gente está vivendo dos nossos maus hábitos, né? E, inclusive, essa observação toda desses problemas das mulheres na menopausa, eu fico assim, querendo que todo mundo saiba como fazer, como mudar. Exato. Como se colocar diante, que não é uma doença, né? Não. Em hipótese alguma. É uma nova fase. É uma nova fase. Só que ela gera vários sintomas, vários desconfortos, sim, que é um desconforto, né? Não dormir, esse cansaço, esse monte de coisa, é um desconforto muito grande. Mas assim, que tenha formas de tratamento. Exato. Existe o caminho. A vida não acabou. Né? E hoje, pelo contrário, vai durar muito ainda. Porque com a longevidade, né, nós sabemos que nós estamos vivendo muito mais em comparação a 40, 50 anos atrás, que as mulheres já morriam às vezes antes de entrar na menopausa. Sim. Né? Tinham os filhos, né, criavam os filhos e ainda acabavam morrendo cedo. Começavam, casavam muito cedo, tinham filhos muito cedo. Você acha que é preocupante isso? Porque fala-se muito pouco de menopausa. Eu não vejo pesquisa. Eu fui começar a pesquisar, aí agora o algoritmo me mostra, né? Mas antes eu não via nada de menopausa, sobre esse assunto. Realmente nos falava, era um tabu, né? As mulheres também não falavam o que sentiam. Hoje já não. E principalmente com a internet, com a informação muito fácil. Então, as mulheres já chegam no consultório já sabendo. Até porque elas pesquisam antes, já vêm muito mais informadas. Né? Então, a internet, ela tem esse lado onde facilita, então, você buscar as informações e ter o diagnóstico. Tem muita informação desencontrada. Tem muita informação desencontrada. A gente precisa tomar muito cuidado com o profissional que nós seguimos. É importante saber da carreira desse paciente. Né? Se é realmente o que ele fala é algo que ele vive na experiência ou é comprovação científica. É importante investigar quem você escuta. Porque nem sempre é profissional até da área. Tem muitos tem muitos profissionais que é de outras áreas que falam de alimentação, que nem sempre tem a capacitação. Ou às vezes nem é profissional. Às vezes tem uma formação em outra área. Em outra área e está falando desse assunto. Exato. Aí. O que você acha que os líderes, em primeiro lugar, é trazer informação para dentro das empresas? Isso, eu acho que informação, até mesmo o acesso médico é importante. Se a empresa oferece alimentação, é importante saber como que está a alimentação desse funcionário, porque muitas empresas, eu vejo que hoje tem empresas que pensam muito em custo. Eu dei uma investigada, umas perguntadas esses dias aí para algumas pessoas que trabalham em empresas e perguntei como que é o cardápio. Tem muitos embutidos. Muito. Então, às vezes, eu sempre falo que às vezes é melhor descontar, às vezes até um pouquinho mais do funcionário, porque é benefício próprio para ele. Então, se ele come, se ele serve, né, o empresário serve para o funcionário um alimento que vai fazer mal,
vai ter mais doença, vai diminuir produtividade. Com certeza. Então, é um tiro no pé. É um tiro no pé. O ideal é que tenha um pouquinho mais de custo, mas é que não é muito fácil medir isso, né? Mas a conscientização que vai trazer com certeza. isso para o empresário. Isso. Porque como que ele vai medir a produtividade? Eu acho que é um trabalho demorado de fazer, sim. mas que vale a pena. Com certeza. Que vale a pena esse investimento. Com certeza. E até ter um olhar para as mulheres que necessitarem, as pessoas que necessitarem, de um intervalinho, desde que com regras de tempo e tudo mais, mas aquele intervalinho para os lanches também é importante. Porque uma carga horária muito extensa, isso pode prejudicar, né? O jejum muito prolongado, com frequência, pode prejudicar. Quando eu comecei a frequentar nutricionista, falando de peso, né? Eu sou uma pessoa que eu tive problemas com meu peso a vida inteira. Eu sou do tempo que era comer de 3 em 3 horas. Hoje tem o jejum intermitente. Como que a gente fica? Pois é, porque não história? Existe regra. Depende do paciente. Eu tenho pacientes que fazem 6 refeições no dia. Eu tenho pacientes que fazem 3. Então, depende da rotina de trabalho. Isso influencia bastante. É um ser único mesmo, né? Porque eu tenho pacientes que, por exemplo, não conseguem fazer essa pausa. No caso, às vezes almoça meio-dia e depois vai sair das reuniões, reunião a tarde toda e vai sair às 7 da noite. Então, não tem como fazer um intervalo da tarde. Então, acontece muito. Então, depende de cada um. E o jejum intermitente também não é para todas as pessoas. Eu acho que eu ficaria triste. Se eu não pudesse tomar um cafezinho à tarde, por exemplo. Pois é. Precisa testar o metabolismo de cada um. Então, eu tenho pacientes que não conseguem fazer jejum muito prolongado, mas às vezes porque tem uma questão hormonal envolvida também. Ou uma hipoglicemia, que já é algo genético dela. Tem vários fatores que influenciam. Então, não é simplesmente deixando de se alimentar. E também o jejum intermitente, a orientação não é fazer todos os dias jejum prolongado de muito mais que 14 horas, 16 horas. Porque aí, então, não se encaixa numa estratégia de jejum intermitente. Até porque você corre o risco de não atingir toda a necessidade nutricional que você precisa. E o que a gente está falando aqui é que um corpo bom, que está bem, é um corpo que está nutrido. Sim, com certeza. Né? Entre atividade física, alimentação, sono, qual desses, ou tem mais algum que a gente tem que prestar atenção para ter uma vida boa? Eu acho que a questão mental, né? Emocional, espiritual, que vem em conjunto com toda essa base. Porque se a pessoa não tiver um equilíbrio mental, um controle emocional, acaba afetando todo o restante. Você trabalha também você faz um outro tipo de exame? Como que é o nome do exame, Fran? Eu faço um exame no consultório que chama-se biorressonância. Eu achei tão lindo aquilo. E nós sou apaixonada por essas coisas. Isso é física quântica. Adoro. Né? Então, nós conseguimos identificar os alimentos que não estão compatíveis frequencialmente com você naquele momento. Então, os alimentos que nós devemos fazer uma retirada temporária. Ou nós fazemos essa avaliação pelo menos a cada 30 dias, para depois ir liberando novamente. Então, a frequência, a biofísica está aí que ela está vindo de uma forma gradual, até porque as pessoas estão se conscientizando aí que existe um outro olhar, não é só olhar, não é só suplementação, não é só remédio. Então, existe outros tratamentos que dá para implementar. Então, nós conseguimos diagnosticar o grau também de metal pesado no corpo, qual metal que está mais presente no seu corpo, se você tem muito arsênico, muito flúor, cloro. E todos esses metais que você falou aí, eles atrapalham muito. Atrapalham muito. É o cloro, não é o cloro que dá depressão. É o mercúrio. Alumínio. O alumínio. O alumínio também. É muito comum nós encontrarmos alumínio, inclusive nas embalagens. Na pasta de dente, no desodorante, que nós usamos todos os dias. Então, não é só na panela de alumínio. Tem um bocado de coisa pra gente
Tem. refletir, né? Fran, vamos falar um pouquinho de você. Por que você escolheu fazer nutrição? Eu escolhi a nutrição porque desde pequenininha eu sempre adorei ensinar. Quase fui professora, né? Para dar aula, quase Não fiz deixa de ser, né? pedagogia. Não deixa de ser, né? Exatamente. Então a nutrição veio realmente como um presente na minha vida, porque a alimentação é algo. Nós estamos aqui porque nós nos alimentamos. E a alimentação pode ser o nosso veneno e pode ser nosso remédio, Com né? certeza. Com Pode certeza. ser as duas coisas. Então, tá aí o meu papel de mostrar, então, para o paciente, mostrar para as pessoas, né? Qual é o caminho no meio desse mundo industrializado? Qual é o melhor caminho? Não que nós não podemos comer nada industrializado, não. Meus pacientes sabem que eu não proíbo eles de nada, a não ser que tenha uma alergia, a não ser que tenha uma questão importante. Mas a vida é feita de equilíbrio. Sempre fazer o ajuste, Exato. né, de acordo com a necessidade. Eu adorei essa história dos exames genéticos. Eu achei isso aí show, porque daí você conclui, Com certeza. né, conclui um diagnóstico. Fran, se você encontrasse hoje fosse conversar hoje com uma menina de 15 anos e fosse falar para ela, ó, em relação à menopausa, esse seria o ideal do seu comportamento. Olha, é a base. Primeiramente, a alimentação equilibrada. Eu acho que isso é uma bagagem que eu trago da minha mãe e do meu pai, que o meu pai e minha mãe sempre ensinou que as principais refeições tinham que ser na mesa, junto com a família. Uhum. E diante disso, é muito mais fácil comermos saudável. Porque quando Sim. comemos fora, em qualquer lugar, não concentrado, às vezes de frente a uma TV ou no quarto, fazendo outras coisas, isso acaba dispersando. Então, hoje com telas, né? isso. E a minha mãe, ela pôde ficar em casa, né? Diferente do meu caso, ela pôde ficar em casa. Então, ela pôde preparar esses alimentos com qualidade. Não que na A minha época também. nós não comíamos um chips, né? Uma bolacha recheada, não. Mas o básico, a boa Mas base existia eu tinha. mais desinformação naquele tempo Com do que certeza, hoje, né? muita desinformação, muita. Hoje as mães, elas estão vindo com a mente totalmente diferente. Hoje elas já conseguem, a maioria das mães, né? Que tem mais instrução, que estuda um pouquinho mais, já consegue ali, por exemplo, evitar o açúcar até os 2 anos de idade na criança. Isso muda muito o futuro dessa criança, muito. Então eu diria para essa adolescente de 15 anos que faça as refeições, né? Dê prioridade, sem exageros, mas com equilíbrio. E faça atividade física com prazer, busque aquela atividade física que você goste realmente. E implemente isso como uma base de vida, porque é a base para o futuro saudável. O músculo, nós falamos a princípio, o músculo é um ativo para nós, porque quem não tem músculo, agora muita gente emagrecendo aí com o Monjaro, né? Quem não tem músculo não pode ficar doente, né? Exato. A falta da massa muscular desequilibra todo o nosso metabolismo. Começando pro risco do efeito rebote. O Monjaro é para todo mundo, Fran? O Monjaro não é para todo mundo. Precisa ter recomendação médica, porque existem situações em que pode ser prejudicial. Então, no caso de gestantes, lactantes ou que tem alguma doença crônica específica, é preciso ter o controle das doses, não é? Saber o que está perdendo. Eu vejo isso na minha prática. É possível medir, na sua prática é possível medir. Sim, nós temos... Você perdeu isso de gordura e isso de músculo. Hoje na clínica eu tenho a bioimpedância, ela acaba passando para nós um resultado inclusive de gordura visceral, que é aquela gordura que mais se acumula na mulher com a queda do estradiol, né? É muito mais fácil a mulher acumular essa gordura visceral. Então, nós perdemos gordura e músculo. Essa gordura é por conta da queda do estradiol. Da queda, principalmente, também do estradiol. Danado desse estradiol. Então, é muito fácil nós perdermos gordura e músculo no glúteo e no fêmur. Então, percebe que as mulheres na menopausa, elas têm as pernas mais finas, sem bumbum. E aí,
localizando essa gordura na parte abdominal. Então, a bioimpedância Transforma mesmo o corpo. transforma mesmo. A bioimpedância eu consigo mensurar o quanto de gordura visceral aquela paciente está. E além dela, eu faço todas as medidas com a fita para acompanhar a circunferência e com dobras cutâneas. Nós temos o adipômetro e eu consigo, então, ver por localização o quanto de gordura que essa paciente perdeu. Então, se o paciente toma por conta, ele não vai saber o que perdeu. Exatamente, né? Há 2 semanas atrás atendi uma paciente que ela já perdeu mais de 10 quilos, tá? E ela vem acompanhando comigo e ela tem perdido praticamente, assim, gordura, massa muscular, nada, porque ela treina. E eu comecei a fazer as avaliações e eu vi que as medidas não diminuíam. A circunferência não diminuía. E como eu já tenho experiência, a gente já sabe, opa, tem coisa errada. E aí eu perguntei pra ela, você treinou esse mês? Ela falou, esse mês eu não consegui treinar, não fui pra academia. O meu marido teve um problema de saúde e eu não consegui nem me alimentar direito. Resultado, ela eliminou 3 quilos na balança. 1 quilo foi gordura e 2 quilos massa muscular. E aí, no caso, Marilda... É difícil repor depois, né? O que acontece? Se ela fosse na balança da farmácia ou na casa dela, feliz da vida. Ela tava feliz da vida. Então, esse é o maior risco. E no momento do desmame, como que vai ser? Com certeza, se essa pessoa não mudar a qualidade de vida dela, ela vai ter um efeito rebote. Porque o Monjaro, eu não tomei Monjaro ainda estou resistindo. O Monjaro, ele tira a fome, a pessoa não tem vontade de comer. É uma tecnologia que veio para ficar. É um medicamento que ele age onde nós não tínhamos medicamentos que agiam dessa forma. Corremos o risco dele virar medicamento contínuo? Com certeza. Então, eu já estou pegando recomendações médicas de uso crônico do Monjaro. Porque a obesidade é uma doença crônica. A obesidade é uma doença. Assim como a hipertensão, diabetes. Eu classifico não a obesidade, mas o vício. Comer é vício. Assim como qualquer outro. Só que comer é um vício só para mim, né? Se eu como, é só para mim, que faz mal. Exato. Né? Diferente de álcool, de drogas, de outras coisas, que são vícios que podem alterar, prejudicar a vida de outras pessoas. Mas é o hábito que a gente tem de comer. Sim. Assim como tem o hábito de fumar, assim como tem o hábito, muitas vezes, de beber. Eliminar o hábito mesmo. Exato. Porque se não tiver mudança de hábito, então parece que quando a pessoa fala, vou usar o Monjaro, que bom, vou usar tudo e vou continuar fazendo, né? Tudo resolvido. Eu vou continuar sem fazer exercício mesmo, não vou cuidar do que eu como. E aí é o contrário. Então nós temos que usar essa ferramenta do jeito certo. Nós não podemos usar do jeito errado. Mesmo que ela fique de uso contínuo, não dispensa. Não. Nem a atividade física e nem a alimentação mais regrada. Porque o risco é de nós termos magros, desnutridos. Porque como tira a fome, tira o prazer da comida, porque esse hormônio, ele mexe com o prazer. Né? Tanto o GLP-1 que vai agir mesmo na saciedade e o GIP vai agir né, que são 2 hormônios que vai agir no prazer. Então realmente você perde o prazer, aquele prazer pela comida. Ele vai sossegar um pouquinho a mente em relação à comida. Então nós temos que tomar cuidado. Esse sossegar a mente vai tornar as pessoas meio autômatas, assim, meio tudo assim? Então, já existe casos. Eu não que gosto aí, disso. então, por isso que não é para todo mundo. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo que deixa as pessoas assim moduladas. Sim. Aí ela nem é mais feliz um dia, porque eu acho que o nosso dia, às vezes a gente está mais feliz, a gente está mais triste. É normal, Sim. né? Não é instabilidade. Instabilidade você vai em altos picos. Sim. Mas um dia melhorzinho, outro dia nem tanto. E assim caminhamos, né? Batendo o coração. Quando fica assim... Marilda, já teve caso. Eu já não gosto. Já teve caso no consultório de ter a recomendação médica e o paciente ter que parar. Porque ele já tinha um histórico ali de ansiedade e essa ansiedade piorou. E, inclusive, desencadeando sintomas físicos intensos, como arritmia cardíaca.
Às vezes, isso é caso de pessoas mais sensíveis, é caso mais raro também, eu e acredito, isso né? é um caso mais raro. Mas o que eu que quero te que pode dizer acontecer, né? que é individualidade. É. Existe individualidade. Por isso que eu digo que não é para todos. E precisa ter um acompanhamento. É uma responsabilidade quando você toma a decisão de tomar. Porque é um medicamento. É um medicamento. Não é igual a gente tomar um chazinho, não. Não é igual tomar um chazinho, comer algum alimento. Eu gosto da ideia do Monjaro, que eu acho que ele livrou muita gente de... Porque é melhor tomar um Monjaro do que ter algum tipo de doença mais grave. Com porque certeza. ele evita. A obesidade traz algumas doenças, Com né? certeza. Então, ele, emagrecendo as pessoas, ele evita algumas doenças, Com né? certeza. Porque nós sabemos que a obesidade ela é multifatorial. Só que nem sempre a gente vai conseguir corrigir tudo. Né? A questão, nós sabemos que 90% da obesidade vem relacionada a questões emocionais, tá? Sim. Mas nem sempre o paciente vai corrigir isso. E às vezes são coisas que aconteceram ao longo da vida e que daí isso tudo virou o hábito. Sim. Né? Assim como outros vícios, né? Exato. Virou o hábito. E aí eliminar esse hábito que é o X da questão. Que a nossa mente se economiza muito nas mudanças para a gente mudar, né? Exatamente. Então, vir algo externo para ajudar nessa mudança, eu acho legal. Com certeza. Eu acho bom. Só que eu não gosto de ficar modulada. Eu gosto de ter um pouquinho de instabilidade. Eu me prefiro assim. Eu ainda vou continuar pensando se eu tomo esse Monjaro ou não. O que mais me preocupa é a dose, é o controle da dose. Porque as pessoas estão tomando por conta. Buscando no Paraguai. Eu acho que eu vou tomar 5 miligramas. Acho que eu vou aumentar para 7. Então, as pessoas se automedicam e nem sabe se pode fazer isso ou não. Qual é o tempo que eu vou levar para isso. Ontem eu conversei com uma moça que ela está fazendo já faz quase um ano e que ela perdeu teve uma perda de peso significativa com o médico, tomando a dose mínima, com academia, com Nutri. Olha, caso raro. Caso raro, com certeza. Infelizmente, ela está fazendo certinho, mas é a minoria das pessoas que está fazendo assim. Porque também tem um investimento. E é alto, né? E é alto. Por isso que você precisa tomar essa decisão e ter responsabilidade. E ter responsabilidade e fazer tudo o que precisa ser feito. Exato. Para não ter maiores consequências. E as consequências são consequências, assim, duradouras. Porque você perder 2 quilos de massa muscular, para você ter o ganho disso, você tem que lutar muito. Tem que malhar muito, tem que malhar muito, fazer muita musculação, se alimentar de forma equivalente para essa reconstrução muscular. Né? Que eu digo que para músculo é construir o músculo não é fácil. Por proteína, gordura é facinho. É um conjunto, na verdade, de nutrientes, mas basicamente é a proteína. E nós sabemos que a proteína é um nutriente mais complicado de inserir na alimentação, nas refeições. Por isso que nós usamos artifícios de suplementação. Por causa do preparo. Por conta do preparo. Por conta de valor também. Exato, né? Tem tudo isso. Porque o carboidrato é mais fácil, mais barato também. Mais palatável, né? A indústria é muito caprichosa, muito boa nisso. Exato. Né? Tem alimentos que são muito gostosos. Sim. Vai falar que uma linguiça calabresa não é boa? Pois é. É muito boa, Sim. Mas é o que traz daí. Fran, um recadinho final para as mulheres que estão aí nessa fase, tanto de menopausa, tanto de acompanhamento, de emagrecimento. Eu queria dizer o seguinte, que a menopausa é o início de uma nova fase. E, na verdade, é uma fase muito maravilhosa, porque, se eu tivesse né, o mesmo pensamento de hoje a anos atrás. Né? Nem me fale. Então, depois dos 40, dos 40 anos, você tá muito mais madura. Dos 60, então. Não é? Muito mais independente. Se eu soubesse aos 35 o que eu sei hoje, nossa. Com muito mais informação. Sim. Hoje eu tenho uma vida muito mais organizada do que tinha anos atrás. Vivia tudo embolado, então não seguia nada. Então, realmente, aproveite esse momento para plantar a sementinha do teu futuro. Se você quiser ser uma mulher independente dos outros, viver 120 anos, viver bastante tempo, com qualidade de vida, porque viver bastante tempo, não é? Mas
com doenças, não... E uma coisa que pega muito a mulher, com a pele saudável, pele, né? com cabelos na cabeça. Sim. Então, é importante cuidar, fazer os exames de sangue, cuidar daquilo que come na rotina. Eu digo que cuide da rotina. Vai sempre ter uma festa, vai sempre ter um evento e tá tudo bem. Uhum. Mas o Mas dia a dia é o que vai fazer a diferença. Concordo, totalmente. E assim, de verdade, se eu soubesse nos 35, quando eu tinha 35 anos, eu teria evitado muita coisa. Eu teria evitado muito sofrimento para mim e para as pessoas também. Com certeza. O desconhecimento desses sintomas todos aí da menopausa, né? Menopausa é um assunto que não esgota, que eu já quero falar outras coisas. Névoa mental, fobia social. Eu achei que eu tinha fobia social, que eu não queria estar em lugar nenhum. Um monte de gente, falatório, aquilo me incomodava. Sim. Eu passei a ser chata, porque eu não aceitava convite de festa de nada, porque eu não suportava. Sim. É também um dos sintomas de menopausa, né? Com certeza. É muita coisa. É muito sintoma que às vezes nós não percebemos. Que a gente não faz ideia que é menopausa. Que nós normalizamos. Sim. Né? Eu achei que era por da idade. É da idade. É muito estresse. É da idade. É da idade, exatamente. Da idade. Mas dá para melhorar. Com certeza. Dá para melhorar. Não dá para normalizar. Não dá para normalizar porque é sofrimento. E a gente hoje, com tudo que a gente tem de evolução, não precisa sofrer mais não. Com certeza. Não precisa nem sofrer com peso. Dá para tomar Mounjaro de forma responsável. Exato. Né? Mas eu ainda vou pensar no Mounjaro. Você tem que investigar como é que tá a tua base. Se a tua base estiver completinha, aí sim você dá o segundo passo. Eu vou fazer, eu talvez experimente, faça o teste, porque se eu ficar assim, retinho assim, sem os meus altos e baixos diários, eu não vou me gostar. Então, é uma das coisas que eu vou pensar. É isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do Horizonte, com esse assunto que a gente não esgotou, né, Fran? Não, tem muita coisa Tem muita coisa para a gente falar de alimentação, de produtividade, de saúde da mulher, de longevidade, de muita coisa que a gente vai trazer a Fran aqui novamente para a gente continuar esse assunto. Se você tem mãe, filha, irmã, alguém que deseja saber mais sobre esse assunto, encaminha esse podcast, encaminha os contatos da Fran, que vão estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, compartilha, inscreva-se no canal também. Um beijo.